Alex Silva. Alô, meus amores, um grande abraço. Mais uma vez já estamos de volta trazendo mais informações do Auxílio Brasil, dos novos valores, quem vai ter direito ao Vale Gás, ao gás dos brasileiros, muita gente na dúvida. A questão da troca dos cartões, Alex, o governo já definiu alguma coisa sobre essa logística do antigo cartão do Bolsa Família Amarela? Ainda tem validade nesse mês de novembro e dezembro. Tudo indica que a troca dos cartões irão ser iniciados em janeiro ou fevereiro. A partir de agora eu vou trazer mais notícias para você. Eu sempre falei que a prorrogação do auxílio emergencial não teria ou não era descartada. Muita gente estava dizendo, pessoas que se dizem mensageiro de boa notícia, na verdade são péssimos mensageiros de notícias ruins. Muita gente estava falando que o auxílio, a prorrogação tinha acabado, que não teria mais chances de prorrogação. Eu fui o único que vinha batendo na tecla. Gente, a possibilidade da prorrogação do auxílio emergencial continua. Acabou a 7ª parcela, mas há uma grande chance de ter prorrogação. Todo mundo informando que não vai ter prorrogação. Esqueça a prorrogação. Agora é Auxílio Brasil. Acabou esse negócio de auxílio emergencial, a última parcela foi paga em outubro, e também acabou Bolsa Família, e agora é só Auxílio Brasil. Eu venho falando aqui há um bom tempo, não foi descartada a chance de ter uma prorrogação. E agora, eu acompanho, eu vejo as pessoas dizendo, Alex, agora já estão invertendo a situação, dizendo que vai ter prorrogação e ainda mais. Aqueles que diziam que não existia a chance de ter prorrogação já voltam atrás. Parece que estão assistindo você, Alex, parece que estão acompanhando você. Agora já estão dizendo que há possibilidade de prorrogação, sim. E mais, já começam a divulgar um possível valor, um valor maior de 400, 500, 600 reais. Parabéns, é isso mesmo. Pelo menos entenderam a ideia. Eu sempre digo, eu faço questão de ser mensageiro de boas notícias, porque já basta de mensageiro que gosta de trazer notícia ruim. Resumo, eu vinha tocando na tecla, a chance de prorrogação, olha aí, ó, se a PEC não passar, não tem outra saída, tem que ter o plano B. E para ter o plano B, a prorrogação, a PEC não pode passar, não é isso? Só que eu estou pensando agora ao contrário. Alex, como assim? O certo, olha a saída para o presidente Bolsonaro, para o governo federal. O governo está numa queda de popularidade. O ex-presidente Lula, mais uma pesquisa saiu, foi anunciada nesses últimos dias. O presidente Lula continua na frente, o ex-presidente Lula. O presidente Bolsonaro conseguiu estar em cima, alto nível em popularidade, no ano passado, quando lançou o auxílio emergencial de R$ 600 e R$ 1.200, né, as cotas duplas das mães, o presidente, a alta dele, a popularidade dele estava lá em cima. Se as eleições fossem o ano passado, o presidente tinha sido reeleito tranquilamente. O problema é que resolveu baixar esses valores. Baixou para 600, depois baixou para 375, onde hoje tem gente recebendo 150. Ô Alex, qual seria a saída? Prorrogar o auxílio emergencial e aprovar a PEC para pagar o quê? Os 400. Quer dizer que teria sido que o bom para o governo são os dois? Pessoal do Bolsa Família, que agora é do Auxílio Brasil, quer receber 400. Você, me responda, você que agora está no Auxílio Brasil, que era do Bolsa Família, você quer receber R$ 400 no mínimo até dezembro do próximo ano? Lógico que quer, não é verdade? E os 25 milhões de brasileiros que estão fora do auxílio emergencial, o que eles querem? Ter mais uma chance, ou seja, querem receber mais, pelo menos 2 meses, novembro e dezembro de prorrogação, quem sabe até janeiro, seria ótimo. Por que o governo não faz isso? O governo diz o seguinte, a gente precisa dessa PEC aprovada para a gente ter condição, ter fonte, ter caixa para pagar. Mas que o governo já vem falando que lá para janeiro vai ter dinheiro, independente da PEC, com impostos. O governo tem muito dinheiro a receber, ou seja, sabe aquela coisa que você começou a trabalhar agora, no início do mês, e o seu salário só vai sair no final do mês? É isso. Você hoje está liso, mas no final do mês você vai ter dinheiro, porque vai receber seu salário. A mesma coisa é o governo. O governo quer uma fonte confiável, que é aprovar essa PEC para ter dinheiro. Para quê? Para ter a fonte para pagar os R$ 400 até dezembro do próximo ano. Mas que em janeiro
ou fevereiro, vai ter caixa já, independente dessa PEC, vai ter caixa com o quê? Com a arrecadação dos impostos, com a arrecadação do imposto de operações financeiras agora, que é 2,14 bilhões, no próximo mês de dezembro, o governo aprovou o IOF, que é 2,14 bilhões, ou seja, não tem hoje, está no vermelho, o governo diz, mas vai ter, independente da aprovação da PEC. Agora eu pergunto a você, qual é a melhor saída? Aprovar os dois? Ô Alex, seria possível aprovar a PEC e depois que aprovasse a PEC, o governo ia deixar 25 milhões de pessoas sem nada? Lógico que não. O governo tem pretensão de quê? De ser reeleito. O presidente quer ser reeleito. E alguns comentaristas, alguns técnicos, já começamos a compartilhar o pensamento do governo. O governo quer confirmar a aprovação dessa PEC. Ok? Ok. Pagar os 400. Ok? Ok. Tá difícil agora. Com a decisão da própria ministra Rosa Weber, que suspender os pagamentos dessas emendas, ou seja, até que a Câmara explique. Agora não tem nem como o presidente Arthur Lira conversar com os deputados para pedir, vote que a gente vai liberar a emenda. Está mais complicado, mas a gente sabe que ainda é possível. Então o que é que acontece? O governo aprovando essa PEC, caso aprove essa PEC, vai deixar desassistido 25 milhões de brasileiros? É a pergunta. Agora, o que é que você acha se o governo prorrogar também para ajudar essas pessoas? Ou seja, a PEC para pagar o Auxílio Brasil e aprovar a prorrogação. Seriam os dois. Isso é possível? Sim ou não, Alex? O que é que você acha? Estou lançando essa campanha agora, eu quero saber a sua opinião. Quem está no Bolsa Família não quer receber essa mixaria que está agora, não. Vai só 17,84%. O governo só vai dar esse reajuste, 17,84%. Ou seja, o valor médio do antigo Bolsa Família de 192, agora no Auxílio Brasil o valor médio subiu para 217. É um reajuste de 17,84%. Alex, isso quer dizer que essa diferença que vai faltar nos 400, o governo só vai pagar em dezembro, talvez em janeiro, certo? Certo. É possível aprovar a prorrogação? É. Esse plano B, você acha que o presidente vai ficar aqui, ó, com o plano B guardado? Presidente, a PEC foi aprovada. Isso é bom. Esse plano B, ele vai pegar e rasgar? Raciocina um pouco. É possível isso acontecer? Uma saída, já que o governo tem até dezembro. O governo não pode fazer isso em janeiro, porque é ano eleitoral. Mas até dezembro o governo pode fazer isso, ou seja, aprovar a prorrogação. É uma questão que muita gente estava, inclusive, comentando. Eu também compartilho esse pensamento. O certo é não deixar ninguém de fora. Independente se vai aprovar PEC ou não, independente desse plano B, o negócio é ajudar todo mundo. Se o governo do presidente Bolsonaro se pensa numa reeleição, ele não pode deixar ninguém de fora. São 37 milhões de pessoas que estavam recebendo auxílio emergencial até o mês passado, outubro, e que agora só 14,7 vão seguir recebendo o Auxílio Brasil. E os demais vão ter o quê? Eu digo e repito, a melhor saída, se o governo pensa numa reeleição, de ter chance de uma reeleição, é ajudar todo mundo e não deixar ninguém de fora. Posso contar com você? Dá a tua opinião. O governo deve ajudar todo mundo e não deixar ninguém de fora? Você que recebeu auxílio emergencial, você que é mãe, você que é casado, tem filho ou não, você que mora só, vem recebendo 150, qual a sua opinião? O governo deve ajudar todo mundo? Não pode deixar ninguém de fora agora, nesse mês de novembro já, novembro e dezembro no mínimo. Seria uma saída para o governo tentar sua reeleição? O Alex, mesmo com essa ajuda, eu não vou votar no presidente Bolsonaro. Muita gente diz isso. Agora imagine, pior é se o governo deixar todo mundo de fora. Aí pioraria. Muita gente está com expectativa, está com esperança de quê? De ter a prorrogação, ou seja, que a prorrogação seja reeditada, seja estendida, seja renovada. E é esse o nosso plano. Queremos que continue a prorrogação, pelo menos novembro e dezembro. Agora eu digo a você, Alex, como é que eu posso fazer? Compartilhe esse vídeo, dá a tua opinião sobre isso. A hashtag continua. Se você é a favor de que haja a prorrogação, quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021. Pelo menos até dezembro. Se entrar para janeiro, fevereiro, melhor ainda.
Esse é o plano. O presidente Bolsonaro já vem dizendo que tem um plano B guardado. E o plano B é prorrogação. Plano B é prorrogação. Imagina aí, se a PEC não passar, o governo não vai ter que conseguir botar esse plano B em pauta? E dinheiro vai sair de onde? Se a PEC não passar. Tá entendendo? Então é um plano que o governo tem disponível, gente. Entenda. O presidente Bolsonaro já vem falando, tem um plano B, tem um plano B. Se a PEC não passar, tem um plano B. Se a PEC passar, vai ter dinheiro, vai ter fonte para pagar os 400. Se não passar, o presidente vai ter que colocar um plano B. Ou seja, esse plano B está pronto para entrar em cartaz, que é a prorrogação. Aí eu pergunto, será que o governo não está fazendo charminho, apostando para aprovar essa PEC, mas o plano B eles vão querer usar sim? Porque na hora que, caso aprove essa PEC, vem uns questionamentos. Presidente, a própria oposição, ou melhor, a própria situação, né, os que apoiam o presidente Bolsonaro, os parlamentares, dizem que a melhor saída é não deixar ninguém de fora. E para que isso aconteça, é prorrogar, é prorrogação do auxílio, é prorrogação do auxílio emergencial. Essa é a questão. Alguns cientistas, alguns comentaristas, alguns técnicos, alguns parlamentares pensam também dessa forma, que não pode deixar ninguém de fora, já que o governo só tem até dezembro. Em janeiro não pode fazer isso porque é ano eleitoral e aí provocaria pedaladas fiscais, ou seja, abriria espaço para um futuro impeachment, coisa que aconteceu recentemente com a ex-presidente Dilma Rousseff. Pedaladas fiscais provoca impeachment. Para isso o governo tem até dezembro. Depois de dezembro e janeiro não pode fazer mais isso. É um plano B que está pronto para entrar em ação. Que plano é esse? Prorrogação. Tá? Se você é a favor, já sabe, compartilhe esse vídeo. Quero prorrogação do auxílio até dezembro de 2021, tá? Não para por aí. Eu falei dos cartões, muita gente questionando, Alex, os cartões, a entrega vai começar quando? Ó, esses cartões, ou esse cartão aqui que vazou, esse será possivelmente um novo cartão, o cartão verde do Auxílio Brasil, e vai ter escrito aí Pátria Amada Brasil. Esse cartão, a logística, né? Ou seja, vão fazer a confecção, e a entrega deve começar em janeiro, ou seja, novembro e dezembro teremos ainda sim a aceitação do cartão amarelo, o cartão antigo do Bolsa Família ainda terá validade, tá? O governo deve confeccionar, na verdade o governo não queria mais usar cartão, quer usar agora só o Caixa Tem, só que, como tem muita gente que não tem internet, interessante que tem gente que nem celular tem, como é que essas pessoas iriam receber sem cartão? Ou melhor, como é que elas iriam receber se não tem internet, se não tem celular, para usar o Caixa Tem? Então a saída é continuar com cartão. Então um novo cartão deve ser confeccionado, deve ser entregue em janeiro ou fevereiro. Aí eles vão fazer uma campanha avisando, ó, você vai nos Correios, pega o seu cartão, leva um documento de identificação, ou pode ser, espere na sua casa que os Correios irá entregar até você. Uma campanha vai ser lançada pelo governo informando toda essa logística de troca de cartões, tá? A questão do gás, gente, muita gente está falando sobre o gás de cozinha, quem vai ter direito ao gás de cozinha, e aí é o seguinte, preste atenção essa questão do gás, como ter acesso ao gás dos brasileiros. Bem, o governo federal vai selecionar as famílias de baixa renda inscritas no cadastro único. Dessa forma, o contemplado terá que comprovar uma renda per capita mensal de até meio salário mínimo, ou seja, hoje é R$ 550. Segundo o texto, também poderão ter acesso a esse Vale Gás, o gás dos brasileiros, as famílias que tiverem em sua composição algum segurado do benefício de prestação continuada, que é o BPC. Idosos acima de 65 anos e deficientes que estejam recebendo BPC também terão direito. Ademais, mulheres vítimas de violência doméstica e sob medidas protetivas também serão incluídas na lista de beneficiários. Mulheres que tiveram, mulheres vítimas de violência doméstica. Por fim, para se inscrever no Cadinho Único, a família deve escolher um representante que deve ter ao menos 16 anos de idade e ser preferência do sexo feminino. Definido o responsável, basta comparecer ao CRAS, que é o Centro de Referência em Assistência Social, munido aí dos documentos de cada membro do núcleo familiar. Muita gente fala, Alex, eu sou do Auxílio Brasil, eu vou ter direito? Alguns parlamentares técnicos dizem que sim. Outros falam que vai ter uma classificação. Pobreza e extrema pobreza terão direito. Os demais que ganham acima do valor médio não terá direito. Só que aí não tem uma certeza. Por isso que eu digo o seguinte, a gente está esperando a definição. O presidente Bolsonaro, quando ele assinar, sancionar, esse material sairá no Diário Oficial da União, confirmando
todas as regras. E a gente torce que todo mundo do Auxílio Brasil tenha direito a receber esse gás dos brasileiros. Repito, vai pagar 50% do valor médio nacional. Hoje custa R$100, tá? O valor médio hoje custa R$100 do gás de cozinha. Então, dá direito a R$50. Durante 5 anos, paga um mês sim, um mês não. Se o presidente Bolsonaro assinar ainda nesse mês de novembro, vai começar em dezembro. E aí, paga em dezembro e não em janeiro. Paga em fevereiro e não em março. Aliás, e não em fevereiro. E assim vai. Paga dezembro, janeiro não. Paga fevereiro, março não. Paga abril, um mês sim, um mês não. Tá bom? Essa é a questão durante 5 anos. 5 anos, tá? Eu sempre digo, pela questão das dúvidas, coloca aí a hashtag Quero Meu Gás dos brasileiros, para você pressionar o governo que você quer direito também. Hashtag Quero Meu Gás dos brasileiros, tá bom? Mais uma informação também, gente, é sobre o que disse o ministro Paulo Guedes sobre a PEC dos precatórios. Ele falou o seguinte: faltou compreensão do STF, do Supremo Tribunal Federal e também do Legislativo. Palavras do ministro Paulo Guedes, né? Ele afirma que o pagamento de indenizações judiciais podem sim ser feitas com recursos das privatizações, Correios e Telégrafos, Eletrobras, e está sendo aí analisada a questão da Petrobras, que está mais difícil. Bem, no dia seguinte à aprovação da PEC dos precatórios em primeiro turno, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou na última sexta-feira, dia 5 de novembro, que faltou compreensão do Supremo e do Legislativo, que impuseram ao governo o limite, que é o teto de gastos, inviabilizando inclusive os programas sociais. Em seu discurso de cerca de 40 minutos, discurso longo, o ministro Paulo Guedes falou que os precatórios caíram como um meteoro nas contas do governo e que aumentaram 100% de um ano para o outro, ou seja, são valores de PEC de vários anos atrás que simplesmente caíram agora no colo de quem? Do governo Bolsonaro, para poder pagar. Bem, o ministro, no entanto, não questionou o mérito das decisões judiciais e disse o seguinte, para o resumo da ópera, abre aspas, absolutamente tem que ser cumpridos todos eles. Agora, uma coisa é execuibilidade de um orçamento, a previsibilidade desses gastos. A primeira formulação da nossa PEC, dos precatórios, era exatamente para que se pagassem todos os de pequeno valor e fracionássemos e os superprecatórios para dar previsibilidade à escalada de gastos públicos. Nós olhamos para essa despesa como as outras, da mesma forma que o controle da Previdência exigiu sacrifícios que o funcionalismo público ficou 1 ano e meio sem reajuste na pandemia. Precisávamos também da compreensão do Supremo e do Legislativo. O ministro Paulo Guedes ainda acrescentou o seguinte: o Legislativo nos impôs o limite, que é o teto de gastos, e o Judiciário nos empurrou contra o teto, inviabilizando inclusive os programas sociais. Segundo ele, parte dos pagamentos de indenizações que ficarão postergados pode vir a ser pago imediatamente com a moeda de privatizações. E ele disse, abre aspas, tudo o que vem acima do teto será liquidado ou no ano seguinte, ou até instantaneamente com o menu de ofertas que foram oferecidas como ferramentas de privatizações, concessões, venda de imóveis, leilões de petróleo, de aeroportos, enfim. Toda a transformação do Estado brasileiro pode ser acelerada na esteira dessas moedas de privatização que passam a vigorar nessa PEC dos precatórios. O ministro Paulo Guedes ele participou da 3ª Conferência Internacional de Comércio Internacional do Mercosul, que foi realizada na sede da Confederação Nacional do Comércio, CNC, no Rio, para debater a retomada de acordo, pelo menos do acordo entre Mercosul e também União Europeia. Resumo de ópera é o seguinte, você que está com a gente, o Paulo Guedes falou o seguinte: o STF precisa compreender a situação que o Brasil está enfrentando com essa economia, essa falta de verba. E o Legislativo também, porque esse teto de gastos, quando foi lançado em 2016, não previa que iria acontecer uma pandemia desse porte, que iria acabar com a economia, com a saúde, enfim. Hoje, eles estão vendo que é necessário mexer nesse teto de gastos. Resumo de ópera é isso. Ele quis falar o seguinte, que tem que mexer na PEC dos precatórios, aliás, nesse teto de gastos. E a PEC dos precatórios, nesse momento, o governo quer pagar a quem deve, pelo menos até 60 salários, ou seja,
Se o governo deve até R$ 66 mil, o governo vai pagar todo de uma vez. E acima disso, vai dividir em 3 vezes. 30% em 2022, mais 30% em 2023 e o restante 40% em 2024. Essa é a situação, tá? Dá a tua opinião sobre isso, hein? Você é a favor da prorrogação? Eu sou a favor da prorrogação. Já mostrei isso aqui faz tempo que eu venho falando que a prorrogação, a esperança continua, gente. Vai depender também dessa PEC. E se a PEC passar, Alex, é fim da prorrogação? Eu espero, por isso que eu estou dizendo, faço questão de frisar, eu espero que o governo não deixe de fora ninguém, pelo menos até dezembro. Se a PEC não passar, o presidente disse que vai colocar o plano B. O plano B é prorrogação. E se a PEC passar, esse plano B vai ficar guardado, sem nada? O governo tem que saber usar. Não pode deixar ninguém de fora. Você concorda com isso? Dá a tua opinião, compartilha esse vídeo, se você é a favor ou é contra. Tá? Prorrogação, eu fui o único a falar aqui que a esperança não acabou. Aí depois vieram aí os outros mensageiros dizendo, acabou, não existe mais prorrogação, esqueça a prorrogação, esqueça a Bolsa Família, agora é só Auxílio Brasil. Eu venho falando, olha, prorrogação não foi descartada, acabou a 7ª parcela, mas poderá acontecer. Aí agora os nossos queridos amigos estão dizendo aí que, eu acredito na prorrogação. Prorrogação, mas não estava falando que tinha acabado a prorrogação, que não ia haver mais prorrogação? Aí agora, depois que estão nos acompanhando aqui o canal, Alex Silva, estão entendendo que ninguém pode ficar de fora. E para isso é necessária a prorrogação? Parabéns, pelo menos entenderam a mensagem, né? Vamos dar essa informação. Prorrogação é possível. É a única esperança nesse momento para que ninguém fique de fora, pelo menos novembro e dezembro. E aí se o valor vai ser 150, 250, 375, 500, 600, quanto maior, melhor. Quanto maior, melhor, tá? Estou no Instagram, pessoal, no blog Alex Silva. Deus nos abençoe. Até a próxima. Tchau, tchau.